alô, você que está acompanhando aí o nosso DEP de hoje, que acompanha toda a programação da Rede MLC, fica ligado nas notícias e tudo mais. Sabe aquela sociedade que você fez com um amigo da infância, um amigo da faculdade e que acabou em confusão? Sabe aquela loja que você montou com um primo ou com um familiar e acabou em briga na família inteira? Pois é, sabendo você ou não, se você conhecesse um pouco de direito societário ou tivesse consultado um advogado dessa área, muitas dessas brigas aí teriam sido evitadas, completamente evitadas. O nosso Deixa que eu pergunto de hoje vai falar sobre esse assunto, um assunto que por vezes é esquecido, contando apenas com a amizade, contando com o familiar, naquela velha máxima, fulano é meu amigo, não vai acontecer nada, a gente nunca vai brigar, ou fulano é meu irmão, é meu primo, é meu pai, é minha mãe, não, a gente nunca vai chegar numa confusão. Pois é, a gente conta que nunca chegue, mas no fim das contas pode chegar sim. Doutor Anelson Souza está aqui conversando comigo mais uma vez, vamos falar sobre esse assunto que dá sim muita briga, né, doutor Anelson? Muita confusão. Olá, Márcia, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui mais uma vez, espero que a gente possa trazer alguns esclarecimentos sobre o assunto. Vamos começar pela pergunta básica. O que é, doutor Anelson, o direito societário? Bom, o direito societário é o direito que regula a relação, né, existente entre pessoas que resolvem fazer um negócio, né? Então, o direito societário vem para regular isso da melhor maneira possível para que as coisas aconteçam como devem acontecer, e não como combinaram de acontecer. Às vezes a gente combina uma coisa na palavra, mas no dia a dia às vezes as coisas não acontecem. Então, o direito societário vem colocar no papel aquilo que deve ser normatizado, né? E isso é tão possível, né, de essa sua fala aí de que às vezes a gente combinou e não coloca no papel, e tem muita sociedade que começa sem sequer ser combinada. E aí os dois trabalham, um acha que o outro está trabalhando demais, um outro acha que o outro trabalhou de menos ou que trabalha mais do que o outro, e nada disso fica ajustado, nada do quanto de trabalho, quem vai fazer o quê e quem vai receber pelo quê. Massa. A sociedade, às vezes, ela sempre começa com uma comunhão de pensamentos, né? Então, eu sei fazer uma coisa, você não tem dinheiro para fazer aquela coisa, você junta com outra pessoa que, de repente, tem o dinheiro para investir, mas que não sabe fazer aquela coisa e acabam se juntando para que algum negócio surja. Só que se aquele negócio deu certo, invariavelmente vai acontecer aquele que investiu achar que tem mais direito do que o outro, porque ele investiu o capital, o outro vai achar que tem mais direito que o que investiu, porque aquele que investiu não sabe o que está fazendo, e aí começam os conflitos, né? Então, por isso que as coisas têm que ser feitas realmente desde o início, muito bem explicadinha, né? A gente pode dizer, então, que o direito societário é a base para qualquer sociedade e que sem esse direito de sociedade existe a possibilidade dessa base, dessa casa, desse prédio construído desabar? O direito societário é um dos elementos, né? Na verdade, a base de uma sociedade é o contrato social, né? E o contrato social, ele deve retratar exatamente aquilo que se pretende fazer, o objeto daquela sociedade, né? Então, às vezes como é que é feito hoje, aberto uma sociedade? Hoje, às vezes, o cara resolve, junta com outro e resolve abrir uma sociedade, procura um contador, o contador vai lá, entra na Jusceia, a Jusceia tem um contrato padrão, né, que você abrindo lá no site da Jusceia vai ter um contrato padrão, onde você só preenche os campos do sócio, o objeto, pronto. A sociedade vai ser aprovada mais rápido. Eu até acho que é uma boa estratégia para abrir a sociedade, porque às vezes quando você procura alguém para elaborar um contrato bem feito, com bastante segurança, com as cláusulas que deve ter, às vezes a Jusceia questiona muito. Então, como a gente tem pressa em abrir a sociedade, até orienta os clientes a fazer o seguinte: abra com um contrato padrão. A gente mesmo abre lá no escritório, abre o contrato padrão, dá andamento, aí depois a gente consegue, com calma, trabalhar aquela sociedade com tudo aquilo que precisa ser dito, organizado, os detalhes, o que realmente vai ser a atribuição de cada sócio, o direito de cada sócio, enfim, tudo direitinho, né? Então, o grande problema é esse. O contrato social ele tem que retratar exatamente o que a sociedade vai fazer, o que foi acordado entre os sócios. É que nem um casamento, né? Você casa hoje, é tudo lindo, mas você tem que dizer qual é o regime de casamento, para que depois você não venha reclamar, dizer que aquela pessoa não tem direito, ou que aquilo é seu. Então a gente tem que tudo deixar normatizado, né? Agora me diga uma coisa, depois que abre depois que a gente faz a sociedade, a empresa lá na Jusceia, na junta,
que no caso a gente está falando do Amazonas, a Junta Comercial do Estado do Amazonas, né? Uhum. Esse contrato que o senhor fala agora, que o senhor se refere, que é o contrato que vai realmente prever as divisões das tarefas, a divisão do lucro, a quem compete o quê dessas atividades dentro do contrato social, esse contrato ele vai ficar só entre as partes ou ele precisa passar de novo, ser submetido de novo ali na Jusceia? Não, todo contrato social ele tem que ser público. Né? Então ele tem que ser registrado na Jusceia. Então se você fez um contrato padrão e você depois quer atualizar aquele contrato, seja porque mudou a legislação, seja porque você quer realmente abordar coisas que não foram abordadas, você vai ter que novamente registrar aquilo na Jusceia. Então se chama alteração contratual, por exemplo, primeira, segunda, terceira, vou aumentar o capital social da empresa. Vai ser feito um novo contrato com aumento de capital, integralização de capital e vai ser registrado na Jusceia. Entendi. Então toda alteração do contrato social ela é pública. Mas nem todos os acordos feitos entre os sócios são públicos. Existe um instrumento que se chama acordo de sócio. Ele não necessariamente precisa ser público, entendeu? Ele pode ser um contrato apenas entre as partes. Né? E esses contratos sociais, contrato societário, ele é só para grandes corporações? Quem vai fazer uma sociedade, por exemplo, marido e mulher? Isso é um problema, viu? Fazer uma empresa, marido Sim. e mulher. É ideal que se faça um contrato societário, estabelecendo direito a quem compete o quê? Como é que vai ficar essa divisão? Eu acredito que sim. Acho que todo... Que não tem nada a ver com o regime do casamento. É importante deixar isso claro para o pessoal. Aliás, nem todos os casamentos, os cônjuges podem ser sócios. Por exemplo, na comunhão universal não podem ser sócios. Então, só um deles pode ser sócio daquela sociedade. Eles podem ser sócios de outras empresas, mas não podem ser sócios em comuns porque eles já são na vida. Sim. Tudo que é de um já pertence ao outro. Então, a legislação proíbe que quem está casado no regime de comunhão universal seja um sócio. Tá? Mas eu acho que qualquer tipo de sociedade, empreendimento, ele precisa ter um contrato bem especificado. Né? A informalidade prejudica. A legislação societária ela teve origem assim, muito nos Estados Unidos, principalmente Nova York, Grã-Bretanha, eles têm esse direito societário muito forte. Né? E a gente herdou muito isso deles e a gente procura hoje fazer da melhor forma possível. Só que muitas pessoas ignoram isso. E eu não falo mal de contador não, tá? É que muitas vezes eles acham que é só chegar no contador, porque é o contador que vai cuidar da parte contábil da situação, eles vão lá, o contador vai na junta comercial, cria realmente a empresa e fez a parte dele. Exato. Não é obrigação do contador saber de direito societário, entendeu? Então, eles fazem a parte dele muito bem feito. E o que, às vezes, por desconhecimento falta é os empresários buscarem alguém que conheça do direito societário para que deixe lá determinado, porque quando você vai na junta comercial, lá vai ter as cláusulas obrigatórias, que é prevista no Código Civil. Tem umas cláusulas que são obrigatórias. Essas vão ter lá. Só que tem as outras cláusulas que vão poder realmente trazer a customização da sociedade que não vão estar lá. Então, que precisa buscar um advogado que possa, seja no contrato social, seja num acordo de sócio, fazer alguma coisa que... E esses contratos feitos pelo contador, eles precisam ser assinados pelos advogados. O advogado sempre o advogado assina, mas... Não significa que ele revisou, que ele colocou ali... Uma exigência legal, né? Mas muitas vezes aquilo lá é só para poder fazer a sociedade realmente, né? Só para fazer o registro lá na Jusceia. Criar a sociedade. Na sua opinião, quais são os erros mais comuns que os empresários cometem quando o assunto é sociedade? O empresário que está querendo começar o seu negócio, ou o empresário que já está até no mercado há muito tempo. Quais são os erros mais comuns? Eu acho que é justamente aquilo que eu falei no início, é dizer exatamente qual é o papel de cada um e qual vai ser a participação e o direito de cada um na sociedade. Eu acho que qualquer tipo de negócio jurídico, isso tem que estar bem claro, né? Qual vai ser o seu papel e qual vai ser o seu direito. Então isso tem que estar muito bem descrito no contrato social. E no contrato social você pode botar o que você quiser para a sociedade. O exemplo, né? É proibido na legislação brasileira, o pessoal chama usualmente de sociedade de serviço. Né? O que é a sociedade de serviço? É proibido que isso exista, mas acontece, pode acontecer. Então é proibido que, por exemplo, eu quero abrir um restaurante, eu não sei cozinhar, né? Mas eu conheço um chefe famosíssimo, eu quero abrir um restaurante onde vai ter a assinatura daquele chefe. Então eu vou criar um restaurante e tal, e contrato aquele chefe,
e vou dar para ele 50% O faturamento. 50% da sociedade, né, que eu vou investir. Beleza, vai ser um sucesso aquele restaurante. Mas se aquilo não estiver muito bem descrito, vai chegar uma hora que o chefe que tem os 50% vai falar, não, pô, o restaurante só existe por minha causa. Eu que sou o grande chefe daqui. O outro vai dizer, mas pô, olha a estrutura que eu montei. Essa estrutura não existiria se eu não tivesse dinheiro. Então, existem formas, é proibido, tá? O chefe integralizar o seu serviço, é proibido por lei. Mas existe forma de fazer isso. Né? Então, existe um instrumento que se chama vesting. Vesting é uma forma que você vai dando sociedades para as pessoas através do trabalho que elas vão desenvolvendo. Mas aí você tem umas cláusulas, por exemplo, lá que você vai criando. Você tem que ficar 1 ano ou 2 anos, você não pode sair nesse período. Então tem algumas cláusulas de segurança que amarram. E aí, à medida que a pessoa vai prestando aquele serviço, ela vai adquirindo as cotas aos poucos. Isso é possível. Então, aí a pessoa dá logo 50% da sociedade, no momento da euforia, depois se arrepende. Entendeu? E os dois vão estar errados, porque um não existiria sem o outro, só que não foi previsto antes, né? Exatamente. Eu acho muito interessante quando fala isso, porque algumas pessoas sempre opinam com relação aos empresários. Porque os empresários lucram muito, porque o país é capitalista. Óbvio, primeiro, o país é capitalista. Se o país não fosse capitalista, você não teria a roupa que veste, o sapato que calça. E no frigir dos ovos, o empresário assume um risco muito alto. O empresário assume o risco trabalhista, do ponto comercial, aluguel, comprar a mercadoria que não sabe se vai vender, os impostos que são caríssimos, porque o Brasil, por exemplo, não facilita para empresário. Então, tudo é muito arriscado quando a gente fala de empresário. E aí dá certo. Ele consegue gerar emprego, ele paga os funcionários dele, consegue ficar rico, ainda tem alguém lá na ponta que diz porque é um lucro absurdo, um lucro exorbitante, ainda é contra os empresários. Então, por isso a importância de tudo ser previsto. Né? Então, nesse caso que eu falei agora, por exemplo, existem várias formas de fazer com que o chefe, por exemplo, integralizasse capital. Você poderia emprestar um dinheiro para ele, Sim. fazer um mútuo, e esse mútuo depois pode ser conversível, né, a cotas sociais, você pode fazer algo nesse sentido, mas existem instrumentos para isso. E não simplesmente dar a cota para ele sem que tenha aquela contraprestação inicial e depois isso pode vir trazer um problema para a sociedade. Né? Eu me lembro daquela chefe portuguesa, eu queria que os meninos pegassem, acho que é Corcella o sobrenome dela, aquela chefe que faz até o Masterchef, alguma coisa assim, e ela declarou numa entrevista que ela era sócia de um pessoal na Argentina. Pesquisem para mim, por favor. E aí ela faz até o programa junto com o dono do restaurante Sal. Lembra que a gente não lembro o nome, mas nós fomos jantar uma vez lá, uma das vezes que a gente foi a São Paulo. Fugindo o nome agora. E o Anel sempre é muito... Fogaça. Ele é sempre muito perspicaz com o nome. E a gente subindo ali as escadas, fica no Iguatemi, né? Não, fica no... Então, qual é o nome do shopping? Ele é no terraço, ele é no último andar ali do shopping. Não é JK? Eu não lembro se é... Eu não sei se é JK. Enfim, é em São Paulo e tal. E o nome do restaurante é Sal. E aí o Anelson falou assim, pense num nome simples e realmente. Pensa o restaurante, o nome é Sal. Não existe comida gostosa sem sal. Não tem churrasco sem sal. Não tem nada sem sal. Né? Então, Sal realmente foi... E ela faz esse programa junto com ele no Masterchef. E ela declarou numa entrevista que ela era sócia num restaurante e ela queria comprar a parte dela, a parte dos sócios no restaurante. Ela era a chefe do restaurante. E ela se propôs, né, no início dessa sociedade, olhem isso, no início dessa sociedade, olha como é peculiar e olha como é importante ter um advogado para poder discutir isso. No início da sociedade eles fizeram o restaurante e tudo e tal, e o restaurante foi um sucesso. E aí, do meio para o fim, ela disse que ela queria comprar a parte dela. Só que eles não queriam vender. Por quê? Queria comprar parte deles para ficar sozinha a dona do restaurante. Eles não queriam vender. Por quê? Porque o restaurante era um sucesso. E ela disse, a partir dali, eu comecei a trabalhar menos. Eu comecei a fazer menos pratos diferenciados. Eu comecei a fazer a operação devagar, a operação preguiça. O movimento do restaurante caiu, as vendas caíram, a visitação caiu, começou a dar prejuízo, tudo porque olha só o que ela fez.
E aí eles não tiveram outra alternativa a não ser vender a parte deles para ela. Mas olha só, foi extremamente mal visto na época que ela declarou isso. Mas olha como a não previsão contratual desse trabalho, de quanto de trabalho, uma previsão de uma cláusula penal para poder punir se ficar realmente comprovado que o sócio está fazendo isso, tem essa daqui, exatamente ela. Existem várias cláusulas, inclusive, como eu disse, que são herdadas do direito internacional, né, que prevêem toda essa questão de, por exemplo, impedem, por exemplo, que um sócio saia da sociedade. Exato. E se sair, ofereça primeiro para os seus sócios. Existem algumas cláusulas, por exemplo, que se ele conseguir um bom preço naquelas cotas da sociedade dele, obriga o comprador a comprar também do outro sócio. Existem cláusulas que prevêem isso. Existem cláusulas que impedem que os herdeiros assumam a sociedade? Então, existem cláusulas que peçam que os herdeiros assumam a sociedade, que seja feito o levantamento de haveres. Então, existem várias cláusulas, e aí você pode fazer isso num instrumento apartado. Mas, por exemplo, uma cláusula dessa que impede um comprador, por exemplo, de comprar a sociedade sem que compre de todos, isso aí tem que estar previsto no contrato. Por quê? Porque tem que dar publicidade a terceiro. Então envolve direito de terceiro, entendeu? Então agora, aquilo que só envolve os sócios em si, você faz num acordo de sócios e fica num contrato de gaveta. E existem causas assim que você nem imagina assim, o que pode ser previsto. Eu até imagino. E nem o advogado consegue imaginar. Então, vai virando um protocolo de comportamento, né? Bem interessante. O direito societário é bem amplo, é bem interessante. Só que as pessoas desconhecem. É um direito que ficou, como você falou, relegado às grandes sociedades, né? Aos grandes empreendimentos, que são aquelas bancas grandes que já estão acostumadas a trabalhar com grandes empreendimentos, mas que pode ser utilizado, né? Então a gente pode prever, como você acabou de dizer, a parte sucessória. O que vai ser feito se eu morrer? Porque ninguém é obrigado a ser sócio de ninguém, mas se você deixar de escrito lá que os herdeiros serão sócios, vai ser sócio. Foi previsto. Então, mas às vezes aqueles herdeiros não têm a menor qualificação, menor habilidade, então vão prejudicar a sociedade. Vão atrapalhar o negócio. Entendeu? Então tem que estar tudo previsto dentro do contrato social ou no acordo de sócio. Né? Além dessas problemáticas que nós acabamos de ver aqui, existe alguma outra assim, que o senhor vislumbra por não se fazer um contrato a longo prazo? O que pode acontecer com uma sociedade por não deixar tudo ajustado a longo prazo? Por exemplo, se você for pegar um contrato social, ele vai dizer lá qual é a duração da sociedade. Não sei se você já percebeu, no seu CNPJ você vai ver lá, prazo indeterminado. Certo. Se é prazo indeterminado, ela não tem prazo para acabar. Sim. E quando ela não tem prazo para acabar, o sócio pode sair a qualquer momento. Sem prévio aviso? Ela é indeterminada. Não, tem os requisitos, né? Tem um pré-requisito, mas pode sair a qualquer momento. Agora não, se você coloca uma sociedade, por exemplo, vou colocar essa sociedade irá viger por 50 anos. O sócio não vai poder sair daqui, não pode fazer aquela sociedade, a não ser que tenha um justo motivo. Aí tem que ter um motivo. O que é um justo motivo? Um desvio de finalidade, o objeto não está sendo respeitado, aí tem que ter senão aquela sociedade vai ter que ter um prazo determinado para ser constituída. Entende? Muitas pessoas não sabem disso. Pode ver que a maioria, se você pegar o modelo da junta comercial, vai ser prazo determinado. Entendeu? E então, aí, são algumas peculiaridades que pessoas desconhecem. Então, se eu vou fazer um investimento e eu sei que o retorno daquele investimento é no mínimo de 5 anos, eu posso botar lá, uma sociedade aí vai ter pelo menos 10 anos de existência que ele vai ter que vincular. Isso é muito interessante. Então, é um detalhe que às vezes as pessoas desconhecem. Então, o chefe resolveu sair. Né? E ela tem obrigação societária, eu não vou entrar no mérito, que eu não vou falar se ela está certa ou errada, não sei qual é o contexto, né? Você que me contou, mas poderia ser impedido que ela fizesse isso. Ela está trabalhando contra a sociedade. Exato. Né? Seria motivo de exclusão dela. Mas tudo bem, aí vão dizer, tudo bem, a gente exclui ela, mas o restaurante não existe sem ela, então para ela é indiferente. Né? Então, mas ela está indo contra a sociedade dela. Mas pode ser prevista, por exemplo, penalidade, pagar multa para os outros isso sócios. Tudo pode ser previsto. Exato. Num acordo de sócio, por exemplo. A gente precisa prever todos os acontecimentos, ou o máximo de acontecimentos possíveis. Quando as coisas não dão certo, ninguém vai reclamar nada. Agora, se a coisa começa a envolver dinheiro, o negócio está dando muito certo, aí começa a vir o nosso ego, começa a vir a ganância das pessoas, e aí cada um começa a achar que trabalha mais que o outro, e aí tudo aquilo que foi acertado no início se esquece. O casamento é igualzinho, né? O casamento aí tudo o amor eterno, né? Até que a morte nos separe e tudo mais. É igualzinho.
Eu sempre converso sobre isso, principalmente quando a gente está falando sobre educação financeira, com empresários, que é a separação do patrimônio pessoal com o da empresa. Quando existe essa mistura, quais são os riscos que o empresário corre? Misturar o patrimônio pessoal com o empresarial. Aí já vamos entrando na parte do planejamento, né? Planejamento patrimonial, que é o que eu atuo bastante, né? E eu sempre falo com você, não misture, não bote na minha caixinha, uma caixinha de direito societário, né? Porque o direito societário ele vai muito além do planejamento. E fala sobre o direito mas é exatamente isso. também. Toda atividade empresarial, toda atividade econômica, ela envolve risco. Nós passamos por uma pandemia há pouco tempo e negócios que estavam voando, estavam dando certo, quebraram. Poucos empreendimentos ficaram funcionando, que eram assim realmente necessários, né? Então, os mercados, os deliveries, algumas coisas continuaram funcionando, mas a maioria dos empreendimentos tinham feito empréstimos muitas vezes, estão passando por dificuldades ou quebraram. Então, vejam, são coisas imprevisíveis, então toda sociedade, toda atividade econômica tem risco. E se a gente deixa todo o patrimônio dentro dessa sociedade, nós estamos colocando esse patrimônio em risco. Né? Então, a gente faz muito, né? Porque às vezes tem algumas coisas que são mais baratas para comprar pela sociedade, ou então o dono da sociedade vê que não tem problema, começa a comprar imóveis, veículos, várias coisas dentro da sociedade. Né? E ele não imagina que isso possa vir um dia a dar problema. Então, existem algumas soluções que a gente pode fazer para ir segregando esses riscos, tirando esses patrimônios da sociedade e a sociedade continua trabalhando normalmente com a atividade fim dela, né? Sem patrimônio, a não ser aqueles essenciais à atividade dela, né? E não colocando, porque se acontece algum dia um risco econômico, alguma coisa que a sociedade começa a ter problema, aquele patrimônio que se construiu, que não teve nada a ver com esse momento econômico, esse momento acabar sendo afetado. Né? E tem como ele ser preservado. Claro, tem como, se fizer da forma correta, tem. Se não tiver nenhuma relação com a atividade, não tem como alcançar, se for feito da forma correta. Né? Até porque nós podemos ter um empresário bem-sucedido como pessoa física e um empresário bem-sucedido como pessoa jurídica. Sim. O dono da empresa, a empresa pode ser maravilhosa. E também pode acontecer de um empresário ser bem-sucedido, ter patrimônio, ser rico e a empresa não ter ficado bem. A empresa não deu certo, claro. E aí os credores vão ter que se adequar à realidade daquela empresa, desde que não tenha havido nenhum tipo de fraude, nenhum tipo de confusão patrimonial, enfim, algo que realmente prejudique a sociedade. Porque, via de regra, o sócio ele responde até o limite do capital social integralizado, desde que realmente ele respeite os limites da sociedade, o objeto da sociedade, trabalhe como tem que ser trabalhado. Né? Posso lhe fazer uma pergunta sobre a despersonalização da pessoa jurídica? A desconsideração. Desconsideração da pessoa jurídica. Porque quando que isso acontece? Quando, por exemplo, trabalho, na Justiça do Trabalho, era muito comum lá em Idos, lá quando eu formei na faculdade, faz muito tempo, que a empresa se declarava falida, os sócios eram ricos, e quando o empregado ia lá para demandar a Justiça do Trabalho para receber suas verbas indenizatórias, a empresa se declarava falida e aí o empregado dizia, olha, mas o dono tem dinheiro, e aí o juiz fazia uma desconsideração da personalidade jurídica para poder atingir pessoalmente os bens. Eu não sei se eu estou enganada, mas eu ouvi falar que não está mais funcionando automaticamente, porque era automático, era só pedir em petição. Quando se fala de Justiça do Trabalho e do Código Consumidor, o negócio é mais complicado. Sim, Por quê? sim. Em 2019 saiu uma lei que alterou o Código Civil, que é a Lei da Liberdade Econômica. E ela trouxe alguns dispositivos que não é que dificultaram, trouxe critérios para que o juiz pudesse desconsiderar a personalidade jurídica. Né? Então, antigamente o juiz entendia de forma abstrata que caberia a desconsideração, desconsiderava e ia buscar o patrimônio do sócio. Com a Lei da Liberdade Econômica, surgiu alguns critérios, como, por exemplo, confusão patrimonial. O que é confusão patrimonial? É quando a empresa dá um dinheirinho e o sócio vai lá, pega o dinheiro para pagar a conta pessoal. Isso é confusão patrimonial. Que é ele está misturando o patrimônio dele, né? Pessoal. Ou então ele está lá, viu que está tendo problemas financeiros, tem alguns credores, e começa a dilapidar o patrimônio
da empresa e colocando na pessoa física. Então, isso aí ele tá usando realmente de má fé, ele está realmente tendo essa confusão patrimonial, está desconsiderando o objeto da empresa. Então, isso tudo pode ser motivo de desconsideração. Só quando a gente fala de justiça do trabalho e a gente fala do Código Consumidor, existe uma teoria que chama teoria menor, né, que é quando o juiz ele não se filia a essa legislação, ele entende que cabe a desconsideração simplesmente pelo fato de ele ser sócio. Então, é uma questão da peculiaridade do trabalho. Tem sido aceitado isso? Na justiça do trabalho tem sido aceito sim, e isso é normal, tem por base o Código Consumidor. Então, na justiça do trabalho, infelizmente, não se consegue ter grandes êxitos, né, com essa defesa, né? O que saiu agora, que eu achei interessante, que era uma questão em relação a grupo econômico, né? Quando se fala de grupo econômico, muitas vezes eu tenho uma sociedade aqui, eu tenho uma sociedade com você, em outro lugar. Eles desconsideraram a personalidade jurídica, foram no meu patrimônio pessoal, não encontraram nada, mas descobriram que eu sou sócio seu na outra empresa e vão bloquear o dinheiro daquela empresa, dizendo que aquilo é grupo econômico. E aí isso também já caiu um pouquinho por terra, porque já existe um entendimento do STF de que se o grupo econômico, se as empresas do mesmo grupo não participaram desde o início na fase de conhecimento, elas não podem ser incluídas na fase de execução. Então isso já é um ganho, né, interessante para quem defende, né? Até porque o outro não existe tem nada um desequilíbrio. A Acho que no trabalho sempre existiu esse desequilíbrio, né, em relação ao trabalhador, porque eles são hipossuficientes mesmo, eles acabam passando por algumas dificuldades em relação à documentação, em relação a contratar advogado muitas vezes, então existia essa proteção, mas de certa forma algumas vezes injusta, como eu falei agora, quando se filia teria menor, às vezes não caberia, né? Então, mas quando se traz isso para a esfera civil, né, quando a gente traz isso para discussões na esfera civil, aí tem a lei de liberdade econômica que realmente tem os critérios de confusão patrimonial, realmente se houve essa má fé, né, desvio da finalidade econômica. Então, tudo isso vai ser mais bem abordado e respeitado na justiça comum. No dia a dia do escritório, o senhor pode relatar para a gente um caso em que a falta de planejamento deu uma grande confusão societária, uma briga societária? Tem algum caso assim que lhe vem à mente? Eu acabei falando para você sem dizer que era o exemplo. Essa questão do restaurante é uma, né? Que me chamou a atenção justamente porque eram pessoas com finalidades distintas, né? Um era o administrador e investidor, o outro era o cabeça da operação, né? O técnico, e que por terem se rompido acabaram a sociedade não dando muito certo. Foi aquele restaurante que a gente conhece? Não. Não. Desliga para mim um pouco o ar-condicionado, Alessandro. Porque a gente tem um amigo, eu já quero saber o que está acontecendo. Já é fofoca, né? Já quer saber fofoca, né? Não, nem e escrevo. Se fosse eu não falaria, também acho, éticas, e né? acho que nem deveria falar aqui. Claro que não, né? Mas me desceu um frio agora na minha espinha. Esse enfim, né? Não vou entrar nos detalhes. E em contrapartida, já teve alguma situação em que o planejamento societário salvou a empresa de um grande pepino? Existem vários casos na doutrina, né? No STJ, na verdade, STF. tudo que quando é previsto, quando é documentado, acaba não tendo conflito, né? Então, porque a pessoa tem lá o papel, o acordo de sócios dizendo tudo que ele não vai buscar a justiça anular uma coisa que ele aceitou, né? Onde tem testemunhas assinando, então aquilo lá já garante que não exista o conflito, né? Então não diria que salvou porque não passou a ter não chegou a ter conflito, nem chegou a ter o conflito, né? Chegou a estar escrito já. Quais são as soluções na prática que o empresário precisa tomar? Claro, tem que consultar advogado, fazer esse contrato social, mas quais são? Existe um além disso ou essa é a solução que o empresário precisa tomar para evitar problema? Eu acho que a primeira coisa que o empresário precisa fazer é realmente sentar com os propensos sócios e estabelecer, né, quais serão as obrigações e os direitos de cada um. Depois, qual vai ser o objeto daquela sociedade? Né? Quanto cada um vai investir? Né? Quanto cada um vai ter de participação na sociedade? Né? E depois, claro, buscar um profissional que saiba, né, entenda de direito societário para que possa colocar isso no papel conforme as normas legais, né? E claro, e o acordo de sócio. Eu acho que o acordo de sócio, que pessoas sequer já ouviram falar, ela é fundamental. Né? O senhor mencionou isso agora há pouco, né? Além do contrato social, tem o acordo de sócios. Como eu disse, o contrato social é o documento que vai estar para o público ver, para qualquer pessoa consultar na junta comercial e ter acesso à base daquela sociedade.
mas tem as peculiaridades da sociedade que não diz respeito a ninguém, senão aos sócios, que fica dentro de um acordo de sócio. E aquilo é um título executivo, é algo que vai dar força, como, por exemplo, o poder de voto, ou então já deixa pré-determinado algumas questões em relação a assuntos que a sociedade possa vir a ter, né? Quem pode mais, quem pode... Tudo vai ficar determinado dentro daquela sociedade. De repente, o investimento foi diferente, mas eles resolvem que cada um vai ter o mesmo poder de voto. Sim. Então, isso tudo pode ficar estabelecido dentro de um acordo de sócio e não tem nada a ver com ninguém, né? Então, agora, quando a gente fala de sociedade de duas pessoas, as coisas e o percentual é igual, aí que tem que ter um acordo de sócio mesmo, porque quando você fala de pessoas que têm 50%, como foi o caso desse restaurante que eu lhe falei, quem é que pode mandar mais? Os dois têm 50%. Não é? Então, se a gente tem estipulado, não, tudo bem, você tem 50%, mas aqui, em relação a esses assuntos, eu já vou deixar para já isso foi feito no acordo de sócio. Está pré-estabelecido isso. Entendeu? Então, questões que poderiam ser resolvidas, né, antes de acontecer, né, já previstas, evitando conflitos. A questão patrimonial, a questão sucessória que eu falei para você, que é um braço do direito societário, né? A gente pode abordar isso também com mais clareza, né? Esse acordo de sócios, ele precisa estar alinhado com o contrato social que está registrado? Sim, ele não pode fugir do objeto da sociedade, sim. Mas ele pode trazer questões que não estão explícitas dentro da sociedade, questões pessoais, questões particulares do sócio. No contrato social vai estar aquilo que precisa dar conhecimento ao público, à sociedade, né? A terceiros. Tudo que terceiros precisam saber precisa estar escrito aqui, como eu falei agora. Se tiver alguma cláusula que obriga o comprador a comprar a sociedade de todo mundo pelo mesmo preço, isso tem que estar escrito no contrato social, porque é um fato que precisa da publicidade. Sim. Né? Mas questões pessoais da própria sociedade em si fica no acordo de sócio. Quem está acompanhando a gente agora, que é empresário, que está planejando, não que está planejando, porque que está planejando fazer a sociedade, o ideal é que você já comece com tudo correto, com tudo direito. Mas vamos dizer que o empresário que tem 5 anos, tem 3 sócios, por onde que ele começa essa reorganização societária? Eu acho que o primeiro passo é realmente entender quais são as mudanças que ele acha que devem ser feitas, porque no final das contas são os sócios que têm que dizer o que caminho devem tomar a sociedade, né? E aí buscar um advogado socialista e dizer como que eles podem fazer essas mudanças, né? Quais são os instrumentos que se tem para poder fazer essas alterações e dar andamento a isso, né? Doutor Nelson, o senhor fala muito, a sua cereja do bolo no escritório, falar sobre planejamento sucessório. Como é que o planejamento sucessório entra nesse direito societário? Por exemplo, fez a sociedade lá atrás, tem 5 anos que fez a sociedade, só que hoje um dos sócios, ele que não tem só aquele patrimônio, tem outros imóveis, ele quer fazer um planejamento sucessório. Tem como ele obrigar o outro sócio a colocar isso numa cláusula ou no acordo entre os sócios? Como é que funciona esse planejamento quando só uma parte quer ou quando isso ali está envolvendo a sociedade, aquela sociedade? Não, assim, a sociedade ela foi feita por pessoas, né? Ela é feita por pessoas. E a maioria dos planejamentos sucessórios que nós fazemos, nós substituímos essas pessoas por pessoas jurídicas que passam a ser sócios no lugar daquela pessoa. E quem é sócio dessa pessoa jurídica que passa a ser sócio daquela pessoa é a própria pessoa. Né? E ali dentro daquela estrutura a gente faz a parte sucessória. Mas é ideal que haja a concordância do outro sócio. Então é bom que se tenha isso acordado, né? Que será possível, em algum momento, caso seja de interesse dos sócios, fazer um planejamento sucessório por intermédio de uma pessoa jurídica. Isso é possível e é ideal que se faça para evitar que amanhã ou depois, eu gostaria de sair da sociedade e colocar uma pessoa jurídica no lugar. Não, eu não aceito, o meu sócio é você. Então, para evitar esses conflitos, seria interessante que isso deixasse previsto antes, né? E a gente pensa agora aqui, depois da conversa, por exemplo, naquele caso em que a sociedade não admite que se passe para herdeiros. Por exemplo, fez a sociedade com um chefe. Né? Organizou, botou tudo dentro das normas, mas aí o chefe não tem nenhum filho que cozinha. O chefe morreu, os filhos não vão sofrer. Ninguém vai cozinhar ali naquele restaurante. A sociedade vai acabar.
entendeu? A sociedade tem que acabar. E tem que aí, deixar uma os bens causa dele, prevista, aí vai ter que fazer um sim. levantamento de haveres, e para isso também tem que ter critérios, quais são os critérios que vai ser dado para esse levantamento de haveres, porque a legislação ela fala que tem que ter um balanço de determinação, mas isso é muito Vago. vago, né? O que é um balanço de determinação? Então, a gente pode criar critérios de como vai ser valorado esses haveres, né? E aí faz o levantamento de haveres, paga os seus herdeiros e resolve a sociedade. Pronto. Por exemplo, a gente continua falando de restaurante, porque é o que me ocorre aqui na hora, né? O bem de um comércio, ele engloba... O que é o patrimônio de um comércio? O ponto comercial é patrimônio. Patrimônio que eu digo aqui, só para vocês entenderem, então faz parte ali da valorização daquele nome comercial daquela empresa. O ponto comercial, o nome da empresa. Então, por exemplo, extinguir uma sociedade como o Sal, o restaurante. Quem vai ficar com o nome Sal? Eu já vi, por exemplo, aqui mesmo em Manaus, uma empresa médica, uma clínica médica, e é importante a gente trazer essa conversa, porque o nome da clínica, ela é um patrimônio. Sim. E o nome da clínica era Os dois eram casados e na separação a esposa disse, eu quero um nome para mim. Não, aí o nome, veja só, tem um registro de marcas e patentes, né? Pode ser, de repente, eu sou o sócio e eu emprestei esse nome para a sociedade, mas se eu finalizar, se eu tenho registrado a marca no meu nome, é meu. Né? Então, se isso estiver previsto, a marca vai ser minha. Porque a gente tem marcas como, por exemplo, Nike, Apple, várias marcas que se de repente se a marca for da sociedade, realmente, ela faz parte do valuation da empresa. Então, o que você me falou, o ponto realmente é importante, o estoque, tudo isso vai contar tem que pensar como preço. Na hora de botar, né? E tudo isso e por isso que precisa dos critérios para se levantar quanto que vai ser de haveres, principalmente se a empresa for continuar, né? Se ela for continuar com a saída com a morte daquele sócio, ou enfim, se ela for continuar, no caso do que a gente falou do restaurante, provavelmente não vai dar certo, porque ele era o chefe, era o cabeça da operação. Mas existem sociedades em que o sócio saindo, a empresa continua funcionando. Né? Sim, claro. Então vão existir outros tipos de sociedade que isso vai acontecer. Me diga aqui, rapidamente, quantos itens que o senhor acha importante para falar para quem está acompanhando a gente, anotar aí, atenção, pega uma caneta, pega um papel, você que está querendo montar um negócio, você que está querendo ser empresário, já fez seu plano de negócio lá no Sebrae, já fez o Empretec lá do Sebrae, o que essa pessoa precisa se preocupar para poder fazer uma empresa organizada? Principalmente se essa pessoa tem seu sócio, tem um irmão que está fazendo junto o processo, ou uma irmã, ou alguém, ou um amigo da infância. Qual a primeira coisa que essa pessoa precisa se preocupar? É o que nós falamos há pouco, né? Primeiro, ver quais são os objetivos dela com o sócio, determinar quais são os direitos de cada um, o que vai ser o dever de cada um e procurar um advogado para botar isso no papel. Vai botar tudo isso no papel e assinar o contrato, né? E se for o caso, tem alguma coisa que é só dos dois, ou dos três, ou dos quatro, dependendo do número de sócios, faz um acordo de sócios que ninguém precisa publicar isso. Doutor Nelson, obrigada por ter vindo. Obrigado, Márcia. Mais uma vez, eu acho extremamente importante que a gente estabeleça isso, deixe claro que muitos dos problemas da família, entre amigos e tudo, podem ser mitigados se houver essa preocupação em se fazer um contrato desde o início, para que não se tenha problemas no futuro, principalmente quando o negócio der certo. Não é se der certo, é quando o negócio der certo. Muito obrigada, doutor Nelson. Obrigado, Márcia. Até a próxima, né? Até a próxima. Você que acompanhou, deixa que eu pergunto, fiquem ligados. Perguntem aqui nos comentários, a gente vai atrás do Dr. Nelson para poder responder as suas dúvidas. E você já sabe, pode recomendar também assunto, tá? Porque aí a gente chama o Dr. Nelson para poder responder. Você já sabe, é assunto, deixa que eu pergunto. Até a próxima.